Diz assim a palavra do Senhor. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que é que vocês estão tão amedrontados? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí. Nós vamos falar um pouco sobre tempestade essa manhã. E é interessante quando nós nos adentramos nesse texto e percebemos que cada componente aqui envolvido tinha uma visão diferente no que se refere à tempestade, sobre esse episódio em específico. Para Marcos, autor desse evangelho, ele tem um estilo de escrita muito dinâmico. Estilo esse que nós não vemos em Mateus e não vemos nos outros evangelhos, por exemplo. Então ele conta com muita rapidez e velocidade. Uma preposição que ele usa muito é kai, que no grego quer dizer e. É para dar velocidade. É para colocar um episódio já conectado com o outro. Se você pudesse ver no original, está mais ou menos assim. E Jesus mandou passar para o outro lado. E aí veio uma tempestade. E aí os discípulos ficaram apavorados. Aí Jesus se levantou, dando velocidade e ritmo para o texto. Na visão de Marcos, essa tempestade ela é um filme de Jumanji. É filme de aventura, é emoção, é cenas rápidas, é querer saber o final da história. Para Marcos é aventura, é Jumanji. Mas se para Marcos é Jumanji, se para Marcos é aventura, para os discípulos é um filme de terror. Para os discípulos é Jogos Mortais. Eles estavam com medo. Tinha uma tempestade, o barco estava inundando. Para eles eram Jogos Mortais. Se eles andassem um pouquinho mais para a ponta do barco, eles iam encontrar o bonequinho que ia falar: Hey disciples, I wanna play a game. Com certeza. Com certeza. Para eles era filme de terror. Mas para Jesus, não era Jumanji. Para Jesus, não era Jogos Mortais. Para Jesus, o filme era outro. O filme era Ao Mestre com carinho. Porque para Jesus, a oportunidade de caos é uma oportunidade didática. Para Jesus, a oportunidade, a tempestade é o enredo mais propício para que ele possa ensinar aos discípulos. E, consequentemente, ele vai nos ensinar também. Hoje nós vamos perceber o que é que Deus pode nos ensinar através da tempestade, através das dores da vida. É o que me proponho essa manhã. E o que é que diz aqui? Verso de número 35 diz que na tarde daquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Jesus ensinava, curava, libertava, e agora ele precisava passar para o outro lado.
Ele precisava levar o seu ensino e os seus milagres para outras localidades. Esse era o chamado que Deus havia lhe dado. Ele tinha que continuar distribuindo a sua palavra em outros lugares. Então ele vai para Gadara. De Cafarnaum, ele pega o barco, atravessa o mar da Galileia e ele vai então para Gadara, um trecho razoavelmente longo. E por isso, ele faz uma das únicas afirmações em todo esse texto. Se você quiser olhar bem, esse é o momento, porque é coisa rara. São as duas únicas afirmações que tem nesse texto inteiro. Cristo diz, passemos para o outro lado. Essa é a afirmação essa é a afirmação dele. Passemos para o outro lado. Por que passemos para o outro lado? Porque ele foi movido por um propósito. Foi movido por um objetivo. Distribuir a sua palavra. Movido por um propósito, ele dá uma direção. Nós vamos para lá. E as pessoas queriam Jesus. As pessoas o acompanhavam. Deixando a multidão, eles o levavam consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. As pessoas não queriam abandonar Jesus. As pessoas ouviram ele, viram ele fazer milagres, mas queriam mais. Então seguiam ele em outros barcos, iam para onde quer que ele fosse. E com certeza andar com Jesus nessa etapa do seu ministério não era nada fácil. Um trecho razoavelmente longo, Jesus Cristo do nada fala, olha, a gente vai para lá, os discípulos têm que amar um barco, atravessar um mar e ir para o outro lado. Sabe aquela história que Jesus Cristo mesmo disse? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? Pois é. Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ora Cristo está aqui, ora Cristo está lá. Consequentemente, quem o segue, ora está aqui, e quem o segue, ora está lá também. Está onde quer que ele esteja. Por isso que a ênfase do verso de número 36, a última parte, é assim como estava. Cristo do jeito que estava foi. Não tinha mala, não tinha travesseiro, não tinha troca de roupa. Ele decidiu, olha, nós vamos para lá, pegou todos os discípulos e foram. E os barcos o acompanhavam. E nesse trecho, nessa travessia, algo inesperado aconteceu. O verso de número 37 nos diz um pouco do que aconteceu. Levantou-se então um grande vendaval. Grande. E as ondas arremessavam-se contra o barco. De modo que ele já estava inundando. Olha o que aconteceu. Naquele trecho de travessia de Cafarnaum para Gadara, uma grande ventania acometeu aquele barco. Criou ondas intensas no mar e o barco começou a inundar, começou a entrar água dentro do barco. Consequentemente, quando entra água dentro do barco, o barco afunda. E então, morte, perdição. A palavra original no grego para grande vendaval é uma palavra conhecida de todos vocês. Sabe que palavra que é? Megalê. Megalê vem de mega. Mega grande. Muito grande. E pode ser tido também como inesperado, surpreendente, estranho. Então era um vendaval grande, surpreendente e inesperado. A maior parte dos discípulos eram pescadores, marinheiros experientes, estavam acostumados a ir para o mar. E se eles ficaram assustados com a potência das ondas e do vento, você pode ter certeza, era mega, era grande, não era qualquer ventania. Não era qualquer vendaval, era mortífero. Haviam grandes chances de eles morrerem. E eles sabiam disso. Eles sabiam disso. O barco estava inundando, isso significava afundar, então, morte. O que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos que a vida ela é uma fábrica de sofrimento. Do nada, e de maneira surpreendente,
nós podemos ser acometidos com toda sorte de sofrimento. O mundo era antes do Covid-19. E o mundo hoje é completamente diferente. Quantas pessoas não morreram? Quantas tantas estão nos leitos de UTI? Parentes seus, amigos seus, talvez você tenha perdido alguém. A vida é uma fábrica de sofrimento. Do nada vem uma pandemia, do nada vem uma catástrofe, do nada vem um câncer, uma doença, estar no leito de morte, assalto, levar um tiro, crise financeira, divórcio. Tantos são os sofrimentos humanos que nós não conseguimos nem enumerar. E a maior parte deles vem de maneira surpreendente e grande. Não se surpreenda se você enfrenta grandes tragédias. Cristãos não deveriam esperar pleno triunfo nessa vida. Porque nós, sabendo o que aconteceu na queda do homem, fomos devidamente informados que esse mundo é feito de dor e sofrimento. Isso não é pessimismo, é realismo. É saber do que a vida é feita. E a vida dói, gente. A vida é feita de sofrimento. E tão surpreendente quanto essa tempestade, ou até mais surpreendente do que a própria tempestade, é a reação de Jesus. Qual é a reação de Jesus? O verso de número 38 nos diz: Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Você consegue imaginar essa cena? Uma tempestade balançava o barco, incomodava o barco. O barco era jogado de um lado e para o outro. Todos os tripulantes daquele barco estavam preocupados, exceto Jesus. Jesus estava tão despreocupado que dormia. Jesus estava tão à vontade que estava tranquilo. Parecia que estava em cima de um colchão Kingstar de luxo. A almofada ali virou Taj Mahal. Jesus estava tranquilo dormindo sobre a almofada. Que coisa, não? Talvez os discípulos tenham olhado para Jesus e pensado: Senhor, sabe aquele discurso teu? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Então, se desespera com os que se desesperam, então, pelo menos, Senhor. Se desespera junto com a gente. Levanta daí, acorda e se desespera com a gente como nós estamos desesperados. Os discípulos estavam esperando pelo menos 3 reações de Jesus. Eles estavam esperando empatia. Sofre com a gente, Senhor. Por favor, se desespera conosco. Milagre. Qual milagre? Qualquer milagre. Porque quando você está no meio de uma tempestade, qualquer milagre serve. Uma saída. Ou se não tem empatia e se não tem milagre, pelo menos o Senhor nos diz o que fazer. Talvez o Senhor queira nos dar uma direção. Talvez o Senhor já tenha nos dado as ferramentas para a gente sair desse problema. Então levanta daí e nos diz o que fazer, porque a gente precisa, o momento é esse. Por que é que eles queriam isso? Porque tão terrível quanto a tempestade é o silêncio de Deus. É o silêncio de Deus. E quantos de vocês essa manhã não se sentem assim? Como se Deus estivesse dormindo para os seus problemas. Como se Deus estivesse apático para os seus problemas. Você ora, pede, e ao que tudo indica, Deus não está te respondendo. Não tem empatia por parte do Senhor, não tem livramento e também não tem direção. Deus está em completo silêncio. E quando a gente se sente assim, a gente se sente como se fosse os únicos do mundo aos quais Deus não fala. Deus está falando com todo mundo, menos comigo. Comigo Deus não fala. Deus está dando direção para todo mundo, menos para mim. Para mim Deus não está dando direção.
Deus está fazendo um milagre, está dando livramento na vida de todos, mas comigo Ele não faz nada, Ele fica completamente apático. A gente fica nessa síndrome de esquecido por Deus e a gente não se sente observado, amado e nem acolhido por Ele. Esse fenômeno de passar por lutas e sentir que Deus está em silêncio é mais comum do que você imagina. Outros grandes homens e mulheres de Deus passaram exatamente por isso que você está passando. Não só os discípulos aqui no barco, mas o Salmo de número 83, verso de número 1, Asaf, por exemplo, ele diz o seguinte: ó Deus, não guarde silêncio para si. Asaf também sentia que Deus estava em silêncio. Ou Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo de número 35, verso 17, ele diz assim: Senhor, até quando verás isso? Resgata a minha alma. É o que Davi diz para o Senhor. Resgata-me, Senhor. O Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai ficar parado olhando. O Senhor está apático para a minha vida. O Senhor não vê que eu vou morrer. Jó, um dos homens que mais sofreu nesse mundo. E ele também provou do silêncio de Deus. Uma guerra cósmica estava acontecendo. E Jó não tinha a menor pista disso. Não se desanime se você sente que Deus está em silêncio. Eu quero que você saiba que você está na galeria dos grandes. Você está na galeria dos ilustres. Se esses homens se sentiram assim, se esses homens passaram por isso, então quer dizer que Deus está te levando a sério. A vida cristã é feita de uma boa dose de sofrimento e, por vezes, de uma boa dose de silêncio de Deus. E esses dois fenômenos se cruzam: sofrimento com silêncio de Deus. Ademais, você acha que Deus dorme? Jesus é Deus, você acha que Deus dorme? Jesus não dorme, Jesus não está em silêncio. Jesus sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Jesus é onisciente, Ele conhece todas as coisas e mesmo em sua encarnação, Ele não abriu mão de um atributo divino sequer. Pare com essa ideia de achar que Ele abriu mão de atributos divinos, porque se Ele abrisse mão de um atributo só, Ele já não seria Deus. Cristo não abandonou a sua onisciência. Ele sabia que estavam enfrentando uma tempestade, ele sabia que os discípulos estavam com medo de morrer, ele sabia a gravidade da situação. Sabia tudo o que estava se passando. Ele sabia que estavam enfrentando densa tempestade. Porém, Jesus ele não queria lidar com a tempestade que estava fora. Ele não queria lidar com um fenômeno tempestade. Ele não queria lidar com o problema em si. O seu objetivo era lidar com a tempestade no coração dos discípulos. Não com a tempestade exterior, mas a tempestade interior. Murmurações, ansiedades, preocupações que só existem quando pensamos que Deus não está olhando, que Deus não ama, que Ele não cuida de nós. Esse tipo de tempestade interna que Deus quer lidar conosco. A lógica é, se Cristo está no barco, isso é suficiente para que eu me sinta seguro. Ainda que, aparentemente, Ele esteja calado e inerte para a minha situação. Se Cristo está no barco, esse barco não vai afundar. Se Cristo está comigo na tempestade, eu não vou morrer. Se Ele falou, nós vamos para Gadara, eu sei que nós chegaremos firmes e salvos no final, no destino.
Era isso que os discípulos tinham que entender. Não havia razão para ansiedade, não havia razão para se preocupar. Se Deus, meu irmão, é o patrono da sua vida, se Ele é o dono dos seus dias, do que é que você tem tanto medo? Acalma o teu coração, reduz as tuas ansiedades. Pastor, você não entende, pastor. Deus está calado, Deus é o patrono da minha vida, mas Ele está calado. Mas a presença de Deus não é suficiente para você. Não basta para você se sentir seguro e acolhido. Eu lembro quando Deus me vocacionou para o pastorado. Um dos atributos que Ele me revelou é: Ivan, eu quero que você esteja lá. E eu não entendi, Senhor, o Senhor quer que eu esteja lá aonde? Fazendo o quê? E aí Deus olhou para mim e disse assim: eu quero que você esteja lá quando eles perderem o filho, eu quero que você esteja lá quando a doença chegar, eu quero que você esteja lá no leito de morte, eu quero que você esteja lá no sucesso, eu quero que você esteja lá no fracasso, eu quero que você esteja lá na alegria, na dor, eu só quero que você esteja lá. Porque se você estiver lá, eu sei que eles se sentirão consolados, confortados e mais felizes. Estar lá. E se eu, pecador e falho, estando perto das minhas ovelhas, já é suficiente para que elas tenham certo alento e certo conforto, imagine o supremo pastor que cuida de tudo e todos. Se ele não deveria trazer âncora para a sua alma, se ele não deveria trazer baliza para a tua existência, se a mera presença dele na sua vida já não deveria ser suficiente para você estar descansado e tranquilo contra todas as adversidades da vida. Com certeza. Com certeza. Por isso, uma lição prática. Quando ele aparentemente estiver em silêncio, continue buscando a sua presença. Deus não é obrigado a fazer você sentir a presença dele o tempo todo. Deus, inclusive, pode fazer com que você fique privado de sentir a presença dele por algum tempo. Silêncio. E para quê? Para que a sua fé não seja emotiva. Para que a sua fé não esteja alicerçada em emoções baratas, que hoje tem e amanhã não tem mais. Que hoje você sente e amanhã não sente mais. Esse sentimentalismo pentecostal tem que morrer. E dar à luz a algo muito mais firme e fundamental. A nossa fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E se a Bíblia diz que Ele não vai me abandonar, se a Bíblia diz que Ele me ama, se a Bíblia diz que Ele tem um decreto sobre a minha vida, então é por essa fé que eu vou seguir, é por essa fé que eu vou caminhar, ainda que Ele aparentemente pareça estar calado. Eu sei que Ele está fortificando a minha fé. Eu sei que Ele está me dando músculos espirituais. Eu lembro de um certo episódio, faz muito tempo, não era nem pastor. Eu estava passando por alguns problemas em casa. E eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado. Eu perdi cabelo. Foi um dos momentos de mais aflição que eu já passei na minha vida. E como eu não conseguia dormir e não queria tomar remédio também, eu lembro que eu fui ali na praça do Parque das Árvores e comecei a correr. Era tarde da noite, era 1h, e eu saía para correr, para ver se eu me cansava, para conseguir dormir e me livrar daquelas preocupações. Eu achava que era maduro espiritualmente, mas não consegui lidar com aquela aflição que estava no meu peito. Eu falava: Senhor, eu sei que a minha fé diz para eu confiar, eu sei que a minha fé diz que o Senhor é suficiente, por favor, me faça saber dentro do meu coração que o Senhor é suficiente, que o Senhor vai me guiar, que o Senhor vai me dar uma saída, que eu não preciso me preocupar. Era a minha oração, era a minha luta.
Uma fé emotiva contra uma fé racional na sua palavra. Uma fé fundamentada nas Escrituras contra uma fé de criança, contra uma fé de menino. E no outro dia, orando assim, Deus me livrou daquele problema. Deus me deu o livramento. Deus respondeu às minhas orações. Ah, você ficou feliz, né, pastor? Não, eu não fiquei. Eu não fiquei. Porque eu percebi o meu comportamento quando Deus estava em silêncio. E o meu comportamento foi o comportamento de um garoto. Eu nunca senti tanta vergonha em oração como eu senti aquele dia. Eu falei, Senhor, Tu és soberano. Tu controla tudo. Pode estralar os dedos e algo vir a existir. E eu agi como um moleque, achando que a vida não estava nas Tuas mãos. Eu agi como os discípulos. Como eles foram arrogantes, não? A última parte do verso de número 38. Mestre, não te importas que pereçamos? Não tiveram nenhuma gentileza. Senhor, nós estamos com medo. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, eu sei que o Senhor está dormindo, mas a gente fica mais seguro que o Senhor acordado. O Senhor pode conversar com a gente? O Senhor pode nos dar uma direção aqui? Foram arrogantes. Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa com as nossas vidas? O Senhor não está olhando para nós? Senhor, aonde está o Senhor? Olha para nós, Senhor. Garotos mimados. Um bando de homem barbado, marujo, experiente, já tinham visto muito da parte do Senhor e agiram como garotos mimados. Criados em apartamento, como diz alguns aí. Que vergonha. E Cristo se levantou e acalmou o mar. Mas é interessante a gente pensar que muitos livramentos da nossa vida, ou aquilo que a gente chama de livramento, muitas vezes é uma resposta de Deus à nossa meninice, porque nós não aguentamos encarar a situação de frente. Porque nós não aguentamos passar pelo período de dor até o final. E o meu compromisso, depois de perceber o quanto que o meu comportamento era digno de repreensão, foi, Senhor, se essa tribulação voltar, eu vou encará-la, eu vou confiar em Ti, eu vou descansar. Passou no outro dia, a situação se reverteu e o problema voltou 2 vezes pior do que era antes. Deus escuta as suas orações, viu? Só que dessa vez, eu confiei, eu aprendi, eu descansei, falei, não, Senhor, eu vou agir conforme aquilo que nós combinamos, porque eu vi que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor controla tudo, eu não posso continuar agindo assim. Eu sei que nós estamos falando de dor, de sofrimento, e que você está cansado com esse clichê, Deus tem um propósito na tempestade, irmão, Deus tem um propósito na dor, irmão. Eu sei que você está cansado desse clichê. E eu vou te dizer algo. Deus não tem um compromisso com a tempestade. Deus não tem um compromisso com essa dor. Não tem. Deus tem um compromisso com você. E formar em você uma fé verdadeiramente significativa. Uma fé inabalável. Essa tempestade, essa dor, esse sofrimento é a desculpa de Deus na sua vida para formar em você um caráter santo. Um caráter de um homem que vale a pena, de uma mulher piedosa. É isso que Deus quer fazer em você. Então, de maneira alguma, perca isso de vista. Parece loucura o que eu vou te dizer. Mas essa é a melhor fase da sua vida. Fase de dor, de sofrimento, de fraqueza, de luta, porque é a fase onde você vai mais aprender com Deus. Onde mais Ele tem a te ensinar. É quando Ele mais te fortalece. O decreto e o propósito do Senhor estão em você. Descansa.
Porque cada vez que nós duvidamos de Deus no meio da tempestade, Deus está nos perguntando: o meu caráter santo já te deu algum motivo para desconfiança? Você não me conhece o suficiente? Você acha mesmo que eu ia te abandonar? Eu lembro que uma vez eu era adolescente, uns 12 anos, subi a montanha ali na frente do sítio do meu pai para uma excursão com outros amigos. E montanha que não acabava mais. E eu subia, e falei para o meu pai que ia chegar meio-dia, e já estava dando 2 da tarde, 3 da tarde, e 4 da tarde, ele olhando para a montanha lá, e nada do Ivan voltar, e nada do menino dele voltar. Aí 4 horas eu falei: eu preciso correr, pessoal, para casa. Porque eu sei que meu pai está vindo me buscar, não quero que ele passe por todo esse caminho. Desci correndo a montanha, descer é mais fácil que subir, né, irmão? Desci correndo a montanha e encontrei com meu pai no meio do caminho. Eu tinha certeza que ele ia me buscar, ele vestiu uma botina e estava subindo a montanha. Brabo, né? Foi buscar. Mas estava subindo. Deus é esse Pai que vai nos buscar. Deus é esse Pai soberano que não vai nos abandonar jamais. Se eu conheço meu Pai terreno o suficiente para saber que Ele não vai me deixar, imagina o meu Pai espiritual. É muito amor pela sua vida. É muito carinho por você. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Quando a sua fé é fundamentada nas Escrituras, você conhece a Deus. Você conhece o coração de Deus. E sabe que Ele não vai te abandonar largado no meio dessa tempestade. Jesus disse: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Vocês sempre lembram que eu falei de Megali? Que veio uma grande tempestade? Agora aqui a mesma palavra é utilizada para grande calmaria. Tão grande tempestade, agora tão grande calmaria. Mesma intensidade para um extremo e para outro. Deus acaba com toda e qualquer circunstância em um estalar de dedos. A tempestade parecia que não estava ali, que nunca houve tempestade. Do jeito que Deus a decretou, Ele a retirou. E o mar ficou em silêncio. E o mar ficou inerte. E os discípulos perguntaram. Ficaram apavorados. E diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É um texto feito de perguntas. 2 afirmações, o resto é tudo pergunta. O senhor não se importa que a gente vá morrer? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E os discípulos: quem é esse que até as ondas e o mar obedecem? Quem é esse? E só cabe essa pergunta, e nenhuma outra pergunta poderia ter aqui como sequência. Porque quando a gente duvida que Deus é conosco no meio da tempestade, a gente mostra de verdade que nós não o conhecemos. Não o conhecemos. Então, quem é este cai muito bem aqui. Porque duvidamos do caráter amoroso e santo de Deus. É isso que você faz cada vez que você sente que Ele não vai suprir. Que Ele não é com você. A lógica é muito simples. A lógica é muito simples. O mar estava calado, o mar estava agitado, agora o mar está calado, mas Cristo queria que os discípulos se calassem. Não era o mar que Ele queria mandar se calar, eram os discípulos. Calem-se vocês e vejam que eu sou Deus. Calem-se e percebam que eu supro.
Calem-se e percebam que vocês não têm o que temer. Quem é esse? Não se enganem. Os discípulos, eles tinham um livro de Jonas. E na ocasião, Deus mandou a tempestade porque ele estava contra o profeta Jonas. Agora Cristo, Deus, acalmou a tempestade porque ele está a favor dos discípulos. A lógica é simples. Só quem criou o mar pode mandar o mar se calar. Quem é esse? Eles se perguntavam. Jesus. Jesus é Deus. Aqui eles começaram a perceber o tamanho da grandeza de Deus. Foi desse ponto em diante, no ministério de Jesus, que eles começaram a perceber diante de quem eles estavam. Porque para o judeu, Deus não encarnava. Deus não se fazia homem. Então eles pensaram, esse homem só pode ser Deus. Quem é esse? E eles ficaram atemorizados. Agora o que lhes dava temor não era mais a tempestade, não eram mais as circunstâncias. O que lhes causava temor era Jesus. Olha, eu acho que a gente está mais seguro lá fora na tempestade do que com o domador dela aqui dentro. Porque se esse homem é Deus, isso me dá pavor. Isso me deixa assustado. Porque a tempestade, na verdade, é um lembrete sobre quem nós devemos temer de verdade. E nós não devemos temer as circunstâncias. Nós devemos temer a Deus. Não temos circunstâncias. Não temo porvir, não temo futuro. Não pense o que será de você. Não tema nada disso que te acomete. Tema somente a Deus. Toda circunstância aponta a quem nós devemos temer de verdade. Eu estou passando por problemas, por adversidades. Pastor, eu não temo a tempestade. Eu temo a Deus à sombra de sua majestade. É esse que eu devo temer. Porque todo encontro com Deus na tempestade é um encontro com a sua soberania. É um encontro com o seu poder. Jó 42, 56. Jó 42, versos 5 e 6. É o resumo de todo o livro de Jó. E ele bate um pouquinho nessa teologia da dor. Vamos dar uma olhada no livro de Jó. Jó, número 42, versos 5 e 6. O resumo, ele diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. O resumo da teologia da dor de Jó é conhecer mais a Deus. Hoje eu sei quem tu és. Hoje eu sei sua grandeza. Hoje eu conheço tua soberania. Hoje eu conheço teu poder. E reconhecer-se com o pó e cinza. A tempestade, ela tem o doce poder de te abater e aumentar a glória de Deus. Exaltar a Deus e abater o homem. Esse é o propósito da tempestade. Não há lugar melhor na terra do que a tempestade. Aumente sua fé, porque com Cristo a sua travessia é segura. Se ele conseguiu fazer com que os discípulos atravessassem de Cafarnaum para Gadara, num barquinho no meio do mar, ele consegue também te fazer atravessar toda e qualquer circunstância que você está enfrentando. E em sua morte, ele se fez ponte para que quando você morresse, você tivesse uma travessia segura para a verdadeira vida. Cristo é o capitão mais seguro para você fazer uma travessia. Acalma a tua alma. Porque se Deus, o nosso Cristo, é capaz de acalmar o mar,
Ele consegue acalmar o seu coraçãozinho. Ele consegue falar para o seu coraçãozinho, ó, silêncio. Silêncio. E é essa tempestade aqui dentro que precisa de calma. É essa tempestade que habita dentro de nós que precisa reconhecer a soberania e o poder de Deus. Tal como Jó. Tal como os discípulos. Tal como você. Levante-se, fique de pé, eu quero orar com você.